Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Alice e sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Na aula de hoje vamos dar continuidade à parte 2, a essa linda saída de praia, a qual nomeei por Jasmine para ficar mais fácil de vocês encontrarem aqui pelo YouTube. E caso vocês não tenham assistido a primeira parte ainda, te convido a assistir, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam achar com mais facilidade e terem acesso à aula completa, certo? E aí, no finalzinho da primeira parte, eu falei para vocês continuarem crescendo até chegar na largura que vocês precisassem para o busto, fazendo aí parte da frente e parte das costas, iguais, né? A primeira parte você poderia cortar o fio e a segunda a gente iria voltar na última carreira, para assim nela fazermos a união da parte da frente com a parte de trás juntos, não foi isso? Então, aqui está feito, ó, minha primeira parte e a segunda. E aqui, sem perca de tempo, já adiantei a minha última carreira até a folhagem da lateral. E aqui não tem erro, tá, pessoal? Primeira folhagem, a segunda já é a da lateral, certo? E antes de seguir aqui com a explicação, quero informar para vocês que aqui, ó, a gente se encontra no lado direito da peça. Se você seguiu as instruções que eu passei na aulinha anterior, independente da quantidade de carreiras que você fez, você vai se encontrar aqui também no lado direito da peça. Agora, caso você tenha modificado alguma coisa, nessa última carreira você esteja no lado avesso, não tem problema nenhum. Você segue aí fazendo a união nessa última carreira do lado avesso mesmo, e depois você desvira ela para o lado direito e continua crescendo a sua peça normalmente, tá certo? Então, aqui, ó, pessoal, segui a minha carreira conforme a gente estava trabalhando até a folhagem da lateral. Aqui fiz as 3 correntinhas de espaço e dentro do ponto V vamos trabalhar metade de um leque. E a metade de um leque é 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. Então, feita aqui a metade do leque, vamos pegar a outra parte e vir aqui na folhagem da lateral também, ó. Primeira e na segunda, tá? Vamos parear aqui lado avesso com lado avesso para ficar mais fácil essa união para vocês. E aqui, ó, dentro do leque, vamos unir com um ponto baixo, dessa forma. Agora, vamos trabalhar a outra metade do leque, fazendo uma correntinha e dentro aqui, ó, do V, trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora é só a gente dar sequência à carreira conforme a gente estava trabalhando aí, tá? 3 correntinhas de espaço e trabalhar sobre os quadradinhos. Normalmente como a gente estava trabalhando, certo? Então, deixa eu só ajeitar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Opa. Então, pronto. A união da lateral irá ficar dessa forma aqui. Aí, agora, a gente segue trabalhando essa carreirinha até chegar na outra lateral, tá? Novamente lembrando aqui para vocês, ó, a primeira e essa segunda folhagem, que é a folhagem da lateral. Então, a gente vai voltar quando tiver aqui novamente, certo? Seguirei com a carreira até chegar na outra lateral. E a união será a mesma, porém, eu que vim mostrar da mesma forma para não haver dúvida, tá? 3 correntinhas de espaço e no ponto V trabalhamos metade do leque. 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. Agora, vamos pegar a outra parte, você confere aí, tá? Pra ver se tá certinho aqui. Vamos vir no meio do leque e unir com um ponto baixo. Uma correntinha e volta no ponto V trabalhando a outra metade do leque. Essa união, ela é bem simples. Agora, a gente segue com a carreira. 3 correntinhas de espaço e trabalha sobre os quadradinhos. E a união ficará dessa forma. E aqui, ó,
a gente segue com a carreira até chegar ao final. Aqui no final a gente já pode fazer uma correntinha e cortar o fio, certo? Eu vou seguir aqui com a minha e volto para darmos continuidade. Prontinho, meus amores, feita aqui a união da lateral, agora vamos para o próximo passo, que é o acabamento da parte de cima. Eu prefiro fazer logo o acabamento da parte de cima para já deixar pronto, depois crescer a saia e, por fim, aplicar as franjas, certo? Então, o acabamento que eu irei fazer é esse aqui, ó, que é o mesmo da foto inspiração, com pontos tombadinhos. Eu acho esse ponto incrível, maravilhoso para acabamento, mas vocês podem utilizar o ponto de sua preferência para fazer esse acabamento, certo? Como ponto picô, ponto caranguejo ou até mesmo ponto baixo, se você quiser um acabamento mais simples, tá? Esse modelo aqui, ó, eu fiz as alças de amarração, como vocês podem ver. Porém, se vocês quiserem com as alças fechadas, normal, tá? Eu vou demonstrar aqui pra vocês como se faz também, porque aqui no vídeo eu vou ensinar pra vocês como se faz assim, com as alças de amarração, tá? Porém, pra fazer ela fechadinha eu vou demonstrar apenas, tá? Mas não é uma coisa difícil, é bem simples também. E olha só, minha gente, esse cordão aqui como ficou perfeito, bem grossinho e não machuca. Eu vou estar ensinando pra vocês aqui também, tá? Então, se você for querer a sua alça fechada, você vai vir aqui, ó, no meio do leque, amarrar o seu fiozinho e crescer um cordão de correntinhas. Você vai medir em você, né, pra ver a altura que você deseja, tá? Feita aí a quantidade de correntinhas que você deseja, você vai vir aqui do outro lado e fechar com um ponto baixo. E depois é só você seguir com o acabamento de sua preferência. Chegando ao final, corta o fio e está pronto, tá? Depois vem aqui, ó, pra outra cava e faz a mesma coisa. Prende o fio aqui, cresce as correntinhas, fecha do outro lado e começa o ponto de acabamento ao redor da cava e finaliza a carreira, tá? E depois faz o mesmo acabamento na parte do meio. Apenas isso. Como vocês podem ver, é bem simples, tá certo? Agora, pra fazer desse jeitinho aí, ó, que eu ensinei pra vocês, né? Mostrei pra vocês, que é de amarração. Iremos começar pela lateral. Cadê aqui a minha agulha? Botei a peça em cima dela. Deixa eu ver se é ela mesmo. Ela mesmo. Pronto. Então, agora eu vou fazer um nozinho inicial. Vou vir aqui, ó, na lateral. E aqui, ó, nesse espacinho do leque, eu inicio com um ponto baixo. Dessa forma aqui, tá, pessoal? Só lembrando que essa forma aqui é pra quem vai fazer com as alças de amarrar, tá? Se você for fazer com a alça fechada, começa aqui da parte de cima com as correntinhas, como eu acabei de explicar, certo? Feito o ponto baixo aqui no espacinho, agora a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do leque e fazer outro ponto baixo. E a partir daqui a gente começa com os pontos tombadinhos. Faço duas correntinhas, deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu fiz duas, eu fiz três. Cadê? Foi isso mesmo. Duas correntinhas. Volto no mesmo pontinho de base e adiciono mais dois pontos altos. Vem aqui, ó, nesse espacinho, faço ponto baixo. Subo duas correntinhas e nesse mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Venho dentro do próximo espaço, um ponto baixo. Subo duas correntinhas e no mesmo espaço mais dois pontos altos. Próximo espacinho, ponto baixo, subo duas correntinhas e mais dois pontos altos. E assim a gente segue fazendo os pontos tombadinhos até chegar aqui nessa parte de cima, tá? Poder mostrar pra vocês também como se faz. Nessa parte de cima, a gente vem no espaço, faz um ponto baixo, sobe duas correntinhas e no mesmo lugar mais dois pontos altos para formar o ponto tombadinho, como eu já ensinei pra vocês. Agora, vamos vir aqui, ó, nesse grupinho de três pontos altos do leque e no último fazer o ponto baixo.
Se você não quiser fazer a alcinha da mesma forma que eu vou fazer, né? Porque vai precisar arrematar o fio, depois prender aqui novamente para crescer as correntinhas. Tem pessoas que gostam de fazer o trabalho já direto, né? Então, se você for uma dessas pessoas, daqui mesmo você sobe o cordão de correntinhas até a altura que você deseja e volta com o acabamento de sua preferência, com ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e assim por diante, tá? Quando chegar aqui no final novamente, você segue aí com o ponto de acabamento que você tá fazendo, ok? Mas, de antemão, eu já aviso pra vocês que esse cordãozinho aqui, minha gente, fica muito maravilhoso, perfeito. Super vale a pena fazer ele, tá? Então, agora, vamos fazer 2 correntinhas de espaço e no mesmo ponto de base, o ponto tombadinho. Agora, vamos pular aqui, ó, as 2 correntinhas e vir no primeiro ponto alto do próximo grupinho de 3 pontos altos do leque, ó. No primeiro ponto alto, faz o ponto baixo. Sobe as 2 correntinhas e faz o ponto tombadinho no mesmo ponto de base. Irá ficar dessa forma. Agora, a gente vai vir aqui, ó, dentro do espaço e fazer o ponto baixo. Vocês podem ver, ó, que com esse acabamento vai ficar bem no meinho aqui, ó, bem na parte de cima, tá? Que é onde a gente vai subir as alcinhas. Dentro do espaço feito o ponto baixo, sobe as 2 correntinhas e trabalha o ponto tombadinho. Vem aqui, ó, no próximo espacinho. E o espacinho é aquele grupinho de 3 pontos altos que a gente fechou junto, tá? A gente vem aqui, ó, no espacinho e faz o ponto baixo. Sobe as 2 correntinhas e faz o ponto tombadinho. E a gente já aproveita pra vir escondendo o fiozinho que fica aqui na parte de cima, tá? Que ele tem me atrapalhado aqui. Mas a gente consegue. Próximo espacinho, ponto baixo. E completa o ponto tombadinho. E assim, a gente vai trabalhando até tá chegando nessa região do meio, tá? Aqui no meio, vamos vir aqui, ó, nessa correntinha do meio. Nessa parte aqui eu preferi trabalhar nas correntinhas, pessoal, pra ficar com um acabamento mais bonito, tá? E o ponto tombadinho não ficar espalhado. Então, vindo aqui na correntinha do meio, que a gente faz 3, né? Vem na do meio, faz o ponto baixo e completa o ponto tombadinho. Agora, a gente vai vir aqui, ó, em cima do grupinho de pontos altos, no do meio também. Faz o ponto baixo e completa o ponto tombadinho. Agora, vem aqui novamente nas correntinhas desse outro lado, na correntinha do meio, faz o ponto baixo e completa o ponto tombadinho, sem segredo nenhum, tá? Vou vir aqui, ó, no espacinho entre os pontos altos e fazer o ponto baixo. E olha só, minha gente, como vai ficar aqui o acabamento no meio, tá vendo? Bem bonitinho. Agora aqui a gente segue, feito a gente fez aqui desse outro lado, tá? Eu acredito que vocês entenderam como se fazer nessa parte, né, minha gente? Vocês podem ver que em uma carreira a gente vai ter o grupo de pontos altos fechados juntos e na outra o espaço do ponto alto, tá vendo? Então, quando a gente vai nessas carreiras aqui, ó, a gente vai vir entre os pontos altos, ó, nesse espacinho, e vai fazer o ponto baixo e completar o ponto tombadinho. E nessas carreiras aqui, ó, vamos vir nesse espacinho e fazer o ponto baixo e completar o ponto tombadinho normalmente, tá certo? Então, essa parte é bem simples. Deixa eu só fazer aqui mais alguns pra vocês não ficarem com dúvida. Vem aqui, ó, no espacinho. Faço ponto baixo, 2 correntinhas, completo o ponto tombadinho. Agora eu vou vir aqui, ó,
no grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, no espacinho aqui, ó, abre um espacinho entre os pontos altos, faço ponto baixo e completo o meu ponto tombadinho normalmente, tá certo? Então agora eu sigo dessa forma até chegar no topo novamente. Chegar aqui em cima, vamos vir nessa primeira parte do leque, no último ponto alto e fazer o ponto tombadinho. Agora vamos pular as duas correntinhas e nessa outra parte do leque, no primeiro ponto alto, ponto tombadinho. Agora a gente vem aqui, ó, no espaço, faz o ponto tombadinho. Como vocês podem ver, aqui a gente já se encontra na parte da cava e aqui é bem mais simples de trabalhar, né? Porque é só nos espacinhos que a gente vai fazer o ponto tombadinho. Então agora a gente segue até chegar lá embaixo novamente. Chegada aqui embaixo, vamos vir em cima do grupo de 3 pontos altos e no último fazer o ponto baixo. Agora a gente vem aqui no espaço do leque e faz outro ponto baixo, finalizando da mesma forma que a gente iniciou, certo? Então vamos dizer aqui que essa parte que a gente fez fosse a da frente. Então a parte da frente a gente já finalizou e agora vamos dar início à parte das costas, porque tanto faz, né, pessoal? Porque os dois lados são iguais, tá certo? Mas a gente vai repetir aqui, ó, nessa parte das costas, a mesma coisa que a gente fez na parte da frente, tá? É o mesmo processo. O que a gente fez aqui, de uma lateral a outra, a gente vai repetir dessa lateral até a outra novamente, tá? Então, se vocês estão bem lembrados, a gente inicia aqui, ó, dentro do espaço do leque com ponto baixo, vem aqui, ó, em cima do grupo de 3 pontos altos no primeiro e já inicia com os pontos tombadinhos. Minha gente, eu peço perdão aí pra vocês pelo barulho que esses periquitos estão fazendo aqui, tá? São os periquitos das minhas irmãs. Toda vez que eles veem que eu tô gravando, parece que eles adivinham pra estar cantando aqui pra vocês. Então, me perdoem aí pelo barulho, tá? Eu sempre tento gravar as videoaulas nos momentos mais silenciosos que puder, mas, infelizmente, sempre tem que ter algum barulho. Então, continuando aqui, a gente vem no espaço, faz um ponto baixo e segue com os pontos tombadinhos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo aí e só repete o que a gente fez ali na primeira parte, tá? Na parte da frente, que é a mesma coisa. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu, minha gente, trabalhando aqui na parte das costas. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Vou trabalhar aqui toda essa região das costas. Chegando aqui ao final, eu já posso fazer uma correntinha aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Fechar com o ponto baixíssimo, né? Fazer uma correntinha e cortar o fio. E eu volto com vocês para assim fazermos agora os cordões de amarrar, tá? Prontinho, pessoal, finalizado aqui todo o acabamento. Para adiantar o meu lado, eu já fiz 3 cordões. Agora eu vou fazer o último juntamente com vocês. E eu esqueci de mencionar que para fazer o cordão, vamos utilizar uma agulha de numeração maior, porque no cordão vamos trabalhar com cabo de 3 fios, tá? Então aqui eu vou estar utilizando a de 3 milímetros, tá vendo? Agora eu vou pegar o meu cordão e aqui está a pontinha, ó. Pega essa pontinha e aqui, ó, dou uma droba para formar essa argola. Pega essa argola e vou alongar ela até ela ficar bem grandona. Você pode alongar aí bastante, tá? Eu não vou alongar muito porque aqui o espaço é pequeno. Tendo alongado aí a argola, agora vamos pegar esse fiozinho que tá aqui embaixo, ó, e vamos ajuntar com os outros 2 fios. Aqui no início a gente ajunta também e assim a gente forma o cabo de 3 fios, tá vendo? Agora a gente vem aqui no início. Vamos deixar uma pontinha aqui, ó, sobrando, tá? Vou vir aqui no topo e vou ver onde é o meio, tá? Que é bem aqui. Vou vir bem aqui, trazer o meu fiozinho. E aqui eu não vou iniciar com um nozinho, né? Prender aqui com um nozinho pra não ficar aquele volume muito grande e também correr o risco de machucar a pessoa, né? Eu vou fazer um acabamento mais discreto para ficar mais bonitinho também.
Então aqui, ó, vou pegar essa pontinha, vou jogar pro lado de lá, ó, pra assim ficar mais firme, tá? E faço uma correntinha pra prender. Pronto, aqui agora é só a gente vir aqui, ó, pro lado avesso, esconder os fiozinhos, fazer uns nozinhos e depois esconder o restante das pontas, tá? Assim o acabamento fica bem mais melhor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo nesse outro aqui? Nesse outro, o acabamento fica bem mais discreto e não fica com aquele volume de nozinho, tá certo? Agora aqui, ó, é só a gente ir crescendo as correntinhas até a altura que a gente deseja, tá? Sem segredo nenhum. Esse cordão é só correntinha, minha gente. E fica incrível, né? O acabamento dele é perfeito. Aqui eu vou crescer até ficar com 42 centímetros. 2 para fazer um nozinho na ponta, para assim prender o tassel, tá? E quando eu finalizar aqui, ficar com os 40 centímetros certinho, tá? 2 vai ser para fazer um nozinho aqui da ponta, para prender a ponteira, tá certo? Então aqui agora a gente só vai crescendo até chegar na altura desejada. Eu tô fazendo essa parte aqui com vocês, pessoal, para mostrar o que a gente deve fazer quando chegar nessa parte aqui, ó. Que a argolinha vai acabando, ó. Quando chegar nessa parte, você não deixa se aproximar muito não, tá? Pra você conseguir colocar o dedo aqui, ó, por dentro e puxar esse fiozinho, ó, e formar uma nova argola. Alonga bastante essa argola e depois junta os 3 fios novamente para formar os 3 cabinhos, tá? E essa união aqui, ó, ela vai ficar bem escondida quando a gente tecer aqui as correntinhas. Então aqui a gente continua, ó. Ela já veio aqui pra baixo. E vocês podem ver, ó, que a emenda fica invisível, não mostra nada, tá? Então você vai seguindo esse processo até ficar na altura que você deseja. Opa, fiozinho aqui, escapulei. Ó, chegando aqui novamente, ó, a argolinha tá acabando. Eu coloco o dedinho aqui e puxo o fiozinho, formando assim uma nova argola. E puxo, alongo bem, até ficar numa altura boa. E junto novamente os 3 cabinhos. Então essa parte aqui é bem simples, tá? Aí você segue até o tamanho desejado. Eu vou fazer aqui os meus 42 e volto. Chegada aqui no comprimento desejado, de 42 centímetros, aqui a gente já pode cortar o fio. Puxa aqui, ó, a correntinha, aperta bem. E nessa parte aqui, ó, pessoal, você não precisa estar contando as correntinhas para fazer a mesma quantidade de correntinhas nos outros cordões, não, tá? Você vai, em cada cordão, tá crescendo aí conforme os centímetros que você deseja, para não precisar perder tempo contando correntinha. O que importa mesmo é que esteja aí com os mesmos centímetros todos os cordões, tá certo? Então agora vamos pegar aqui, ó, a ponteira, passar aqui por dentro. E aqui na pontinha vamos fazer um nozinho para prendê-la. Um nozinho simples, tá? Pronto, apertado bem, o excesso aqui do fio a gente corta bem rente. E agora é só puxar aqui pra pontinha e está pronto, tá? Agora eu vou fazer o acabamento aqui dessa partezinha de trás. Como eu disse pra vocês, a gente puxa os fiozinhos, ó, aqui pra essa parte, faz 2 nozinhos pra ficar bem preso, né, bem firme. E depois esconde o restante das pontas, tá? Eu vou fazer aqui esse processo.
E vou voltar aqui para darmos continuidade na parte de baixo. Então, agora vamos dar início à saia. Eu começo aqui com o nozinho inicial e vamos retornar para a agulha de 2,5 milímetros, porque só vamos trabalhar com a de 3 milímetros nos cordões, tá? Vou vir aqui na lateral, porque essa saia vamos iniciar pela lateral. Vamos vir aqui, ó, bem no meio. Se vocês prestarem atenção, vão ver que tem um espacinho, ó. Tá vendo? Então, a gente vem nesse espacinho, faz um ponto baixo e sobe uma correntinha para equivaler à altura de um ponto alto falso. Aqui na saia, eu sempre vou iniciar com ponto alto falso para ficar com um acabamento bem bonito e bem discreto, porque se a gente iniciar com correntinhas, vai ficar aquela cicatriz das correntinhas iniciais que deixa o trabalho horrível, né? Então, para ficar com um acabamento bem bonito, a gente sempre vai iniciar com ponto alto falso. Agora, a gente faz 2 correntinhas de espaço, laço o fio e vamos pular toda essa parte aqui, ó, e vamos vir pra dentro do ponto V e trabalhar um ponto alto. Ó, a gente pula toda essa parte aqui e vem pra dentro do ponto V, tá? 2 correntinhas de espaço, próximo espacinho, ponto alto. 2 correntinhas de espaço, próximo espacinho, ponto alto. E agora a gente dá sequência aqui nos quadradinhos até chegar nessa região do meio. Chegada aqui no meio, agora vamos para uma breve explicação. A partir dessa carreira em diante, que é a parte da saia, iremos seguir com o mesmo esquema, a mesma sequência que fizemos as carreiras anteriores aqui, que é folhagem sobre folhagem e entre uma folhagem e outra, os quadradinhos com aumento no início e no final, certo? Agora, deixa eu abrir aqui para que vocês possam visualizar bem. A partir dessa carreira em diante, como vocês podem ver, só teremos folhagens no meio da parte da frente e no meio das costas. Nas laterais não teremos mais, porque agora estamos trabalhando a parte da saia, tá? Então, toda essa região aqui, ó, será de quadradinhos. E como eu falei, iremos permanecer com os aumentos, que é no início e no final. Aqui nessa carreira, né, como vocês sabem, a gente iniciou no meio, né? Então, aqui iremos fazer o último aumento. O primeiro será do ladinho de lá, tá certo? Então, a partir dessa carreira em diante, é mamão com açúcar. É repetição, coisas que vocês já sabem fazer, certo? Mas eu vou estar auxiliando vocês aqui para que vocês não possam ficar com dúvida. Então, venho aqui, ó, faço 2 correntinhas. E no último espacinho, irei fazer o aumento. 2 correntinhas. E aqui iremos fechar a folha. E esse processo vocês já sabem, então irei adiantar o vídeo. Fechada a folhinha, 2 correntinhas. E aqui faço o aumento. Para que vocês não venham ficar com dúvida também a questão dos aumentos, né, onde é que ele tem que ser feito, eu vou dar uma dica bem legal aqui para vocês agora, tá? Os aumentos sempre serão feitos antes e depois das folhagens, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, na sequência das carreiras anteriores, tá certo? Então, não tem errada, tá? Agora aqui a gente segue com os quadradinhos. Vou fazendo o meu até chegar aqui nessa outra lateral e volto novamente com vocês. Chegada aqui na lateral, aqui nessa parte vocês prestem atenção para não fazer aumento sobre aumento, tá? Porque como eu falei para vocês, os aumentos só serão feitos no início e no final, porque toda essa parte aqui, ó, será uma só de quadradinhos, tá? Aqui na lateral a gente não terá folhagem para fazer aumento. Então, a gente dá sequência aos quadradinhos. Aí, chegando aqui, ó, a gente faz 2 correntinhas. E nessa lateral, vamos trabalhar da mesma forma que na anterior, que a gente iniciou lá, tá? Vamos pular toda essa parte aqui, ó, e vir bem aqui no meio, no espacinho, tá? Procure que vai ter o espacinho também. Vem bem aqui nesse espacinho e vamos fazer ponto alto. 2 correntinhas.
pula toda essa parte aqui, ó, e vai vir dentro do ponto V. Trabalhar o ponto alto. E aqui segue com os quadradinhos. E irá ficar assim, ó, de início. Então, agora a gente dá sequência aqui à carreira, fazendo os quadradinhos por toda essa parte. Os aumentos antes e depois da folhagem, né? Segue aqui com a folhagem, como vocês já sabem, até chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira. E aqui eu retorno com vocês. Aqui no final, 2 correntinhas de espaço, pula toda essa parte aqui e vem na primeira correntinha que a gente subiu para equivaler à altura do nosso primeiro ponto alto. E fechar com um ponto baixíssimo. Deixando também dessa forma aqui, ó. Vendo? Agora, como eu falei pra vocês, sempre vou iniciar as demais carreiras com ponto alto falso, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou percorrer aqui, ó, para a próxima correntinha, com um ponto baixíssimo, venho dentro do espaço, faço o ponto baixo e subo uma correntinha para equivaler à altura do meu primeiro ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho no próximo espaço, ponto alto. E sigo com os quadradinhos, tá? Então, a gente sempre vai fazer isso quando crescer as demais carreiras. Agora, vamos dar continuidade aqui nessa carreira. Que isso eu não vou mostrar pra vocês, porque vocês já sabem fazer, né? Vai trabalhar por toda essa região aqui, ó, até chegar na outra lateral. E aqui eu retorno com vocês. Chegada aqui, vamos dar sequência aos quadradinhos. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto. Então, aqui, ó, já ficou mais uniforme, né? E dá pra vocês entenderem melhor como seguir as demais carreiras. Então, agora a gente dá continuidade na carreira até chegar ao final novamente. Aqui no final, 2 correntinhas de espaço. Venho na primeira correntinha que a gente subiu para dar a altura do ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Voltei aqui novamente nessa parte só para mostrar para vocês como se iniciar mais uma vez as carreiras com ponto alto falso para não haver dúvida, certo? Percorro aqui, ó, para a próxima correntinha de espaço com um ponto baixíssimo e dentro do espaço um ponto baixo e subo uma correntinha para equivaler à altura do meu primeiro ponto alto falso. 2 correntinhas de espaço e agora a gente dá sequência na carreira. Então, a gente sempre vai iniciar as demais carreiras dessa mesma forma, certo? Agora, a partir daqui, pessoal, a gente vai crescendo as carreiras com a repetição que a gente já conhece, até o comprimento desejado, tá? Vocês podem ver que aqui nas laterais, ó, já não vai ficar mais nada confuso. A partir da carreira anterior, né, que a gente fez aqui, já se uniformizou tudinho, os quadradinhos estão bem feitinhos, e agora é só você seguir aqui, ó, com quadradinho sobre quadradinho normalmente, tá certo? E aqui folhagem sobre folhagem. Então, agora a gente vai crescendo as demais carreiras, até dar o comprimento que a gente deseja. Eu vou estar fazendo essa daqui no mesmo comprimento que eu fiz a outra, tá? Que é com 50 centímetros de comprimento, medindo a partir daqui, ó, pessoal, da lateral, tá? Você vai medir a partir daqui até lá embaixo, nessa ponta maior, não é daqui não, tá? Que essa parte vai ficar mais baixa, então você vai medir daqui até a altura que a sua ponta maior ficar, certo? Eu vou fazer aqui a minha, 1 º, 2 º, 3 º, 4 º, 5 º, 6 º, 7 º, 8 º, 9 º, 10 º, 11 º, 12 º, 13 º, 14 º, 15 º, 16 º, 17 º, 18 º, 19 º, 20 º, 21 º, 22 º, 23 º, 24 º, 25 º, 26 º, 27 º, 28 º, 29 º, 30 º, 31 º, 32 º, 33 º, 34 º, 35 º, 36 º, 37 º, 38 º, 39 º, 40 º, 41 º, 42 º, 43 º, 44 º, 45 º, 46 º, 47 º, 48 º, 49 º, 50 º, 51 º, 52 º, 53 º, 54 º, 55 º, 56 º, 57 º, 58 º, 59 º, 60 º, 61 º, 62 º, 63 º, 64
Prontinho, pessoal, cresci daqui até o comprimento desejado. Teve um ponto bem importante que eu acabei esquecendo, fugiu aí da mente, né? E eu quero passar aqui pra vocês, pois a outra ali que eu fiz com fio de polipropileno, eu cresci ela aqui, ó, até ficar com 50 centímetros de altura, não foi que eu falei? Medindo daqui, ó, pessoal, da cava, ó, da altura da cava, tá? Até a ponta maior, né? Até a ponta menor não, tá? Até a ponta maior. 50 centímetros de altura. Porém, o fio de polipropileno é um fio mais leve e cede menos. Então, do tamanho que eu fiz ele ficou ali, tá? Porém, o fio de algodão, minha gente, é mais pesado. E quando a gente aplicar as franjas, ele vai ceder mais do que o fio de polipropileno, porque é um fio mais pesado, tá? Então, esse daqui, que é com fio de algodão, eu cresci até 45 centímetros, certo? E teve outra coisa, minha gente, que eu só reparei, que eu cometi aqui um erro, né? E só reparei, né? Só vim prestar atenção quando eu tava editando o vídeo, minha gente. Pois eu não tinha visto que eu cometi esse erro aqui, ó. Eu decidi falar isso aqui novamente, porque caso aí vocês não leiam, né? O que eu coloquei na parte anterior, vocês vão ver essa parte aqui, ó. Foi na lateral onde a gente estava iniciando as carreiras, pois aqui, ó, na segunda carreira que a gente já inicia da parte da saia, era para eu ter feito o ponto alto aqui nesse espaço de 2 correntinhas e o outro ponto alto aqui, ó, nesse outro espaço das 2 correntinhas, assim como a gente fez na outra lateral, tá? Porém aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas, acabei esquecendo de colocar o ponto alto, né? Para finalizar aqui a carreira, tá? E seguir aí crescendo meu trabalho com um erro mesmo, mas vocês não cometam esse erro, tá? Preste atenção para vocês não errarem e façam um ponto alto aqui com as 2 correntinhas e finaliza a carreira normalmente, tá? E cresce aí as demais. E olha só, minha gente, para vocês verem o acabamento incrível que fica a peça fazendo ela, iniciando ela, né, com os pontos altos falsos. Olha só como fica bem discreto aqui o início, o término da nossa carreira, tá vendo? Fica com um acabamento incrível, imperceptível, mal dá pra ver. Agora, se fosse com as correntinhas, iria ficar aquela cicatriz de correntinhas horrível no seu trabalho, tá? Por isso que eu acho bem bacana estarmos iniciando a peça dessa forma. Eu tô mostrando pra vocês a peça dobrada, minha gente, porque aqui o espaço é bem pequenininho. Mas espero que vocês estejam entendendo. Quando eu falei pra vocês na aulinha anterior, se eu não me engane, que quando eu fiz essa peça com fio mais fino, eu notei alguma diferença, foi isso aqui, ó. Com o fio mais fino, as folhas vão ficar em um tamanho menor, né? Porque a dali da foto fica no tamanho mais grandinho. Aí com o fio mais fino, as folhas vai ficar num tamanho menor. Mas pra mim esse tamanho ficou perfeito, tá? Não mudou praticamente em nada. E você vai precisar crescer mais carreiras, tá? Porque com fio mais grosso, vai chegar mais rápido no comprimento. Com fio mais fino, vai demorar mais, né? Você vai precisar fazer mais carreiras, tá certo? E aqui, ó, outra coisa. Trabalhando com fio fino, minha gente, só foi essas 2 coisinhas mesmo que eu percebi de diferente, tá certo? Só isso mesmo, das folhas ficarem no tamanho menor e a gente ter que fazer mais carreiras para chegar no tamanho desejado, ok? E aqui, ó, quando você chegar na última carreira, você que escolhe qual carreira você quer finalizar. Se aqui abre as folhas ou aqui fecha. Eu decidi finalizar aqui, ó, com a carreira que fecha a folha, para assim ficar o desenho completo, tá? Mas se você quiser finalizar nessa daqui, pode ficar à vontade. Então agora eu vou ensinar para vocês como a gente cortar e aplicar as franjas. Antes de mostrar esse procedimento, vamos fazer uma simples soma para cortar aqui a franja na altura desejada, tá? Você primeiramente vai definir a altura que você vai querer a franja. Eu aqui no meu caso medi em mim, né? E vou querer a minha franja com 8 centímetros de altura, tá? Você que vai escolher aí a altura que você vai querer sua franja, certo? Mas a soma, o jeito que a gente vai fazer a soma é igual, independente aí do tamanho que você escolher, certo? Como eu quero minha franja com 8 centímetros de altura, vou pegar esse valor e duplicar, ficando assim com 16, 8, 8, 16, tá? E vou adicionar mais 2 centímetros, que é para o nozinho que vamos fazer na franja. Então, eu vou ficar no total com 18, certo?
Então, independente aí do tamanho que você escolher a sua franja, você vai pegar o valor, duplicar e adicionar mais 2, que é para o nozinho, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz aqui o procedimento para cortar. Gente, eu tirei aqui o celular do suporte para vocês entenderem melhor a explicação, tá? Então vejam só, quem for do rumo do crochê, quem já trabalha aí com isso, né? Eu aconselho vocês investir em uma taubinha de madeira, tá? Pra estar fazendo esses trabalhos de franja. Eu vou deixar uma fotinha aqui do lado para vocês entenderem melhor como é, tá? Que eu tô dizendo. Uma taubinha mais ou menos nessa largura, com uns 2 centímetros de altura e 1,20 m de comprimento, para vocês poderem fazer as franjas aí em qualquer tamanho, certo? Para vocês não ficarem furando aí qualquer superfície da sua casa. Aí você já vai ter um cantinho próprio para estar fazendo isso, tá? Como eu ainda não tenho essa madeirinha que eu falei para vocês, eu utilizo aqui como base mesmo a taubinha do meu ateliê, tá? Que tá bem velhinha, por sinal. E vocês podem ver ó, que eu utilizo ela para fazer as minhas franjinhas em qualquer tamanho, tá? Então aqui, ó, minha gente, vamos precisar também de preguinhos. Quanto mais maior for, melhor, porque assim a gente consegue dar mais voltas, tá? Eu só tinha esse aqui maior em casa, o outro foi pequenininho mesmo, mas não tem problema, vai assim mesmo. E precisa estar limpinho, tá, minha gente? Porque se tiver enferrujado, vai melar o fio, tá? Então você vai precisar de 2 preguinhos. E aqui, ó, de um preguinho para o outro, eu tenho a distância da soma aí que me deu, tá? Os 18 centímetros de comprimento. Então, de um preguinho para o outro, eu tenho 18 centímetros de comprimento, tá certo? Você vai aí marcar o seu, de um preguinho para o outro, o que deu aí na sua soma, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a forma que eu dou aqui as voltas. Minha gente, como eu não tenho aqui nenhum local para colocar o suporte, vocês conseguirem visualizar bem aqui a forma que eu vou estar fazendo isso, eu vou decidir gravar assim mesmo, que dá para vocês verem tranquilo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem comentar que eu vou estar respondendo a todos, certo? Aqui agora, ó, vou pegar o meu fiozinho. Eu gosto de puxar bem assim, ó, o fiozinho para ele sair bastante do novelo, para não ficar repuxando na hora que a gente estiver enrolando, tá? Então eu puxo bastante assim, ó, para deixar sobrando, tá? Vou pegar aqui, ó, a pontinha, vou fazer um nozinho bem simples, ó, uma argolinha, tá? E vou prender aqui, ó, em um dos preguinhos, tá vendo? Prendeu aqui em um dos preguinhos, não precisa apertar tanto, tá, minha gente? A gente só simplesmente ajusta para não correr, tá? Agora a gente vai dar as voltinhas. Essas voltinhas a gente dá elas, minha gente, bem suavemente, tá? A gente não aperta, a gente não puxa para elas ficarem apertadas aqui no prego. A gente dá as voltinhas bem suave, tá? Dessa forma a gente vai enrolando e ajustando aqui também, ó. Vocês podem ver que o fiozinho aqui já acabou, eu puxo novamente, porque se a gente for ficar dando as voltas com o fio saindo do novelo, vai ficar repuxando, tá? E assim a nossa franja vai ficar num tamanho menor quando a gente cortar. Então, o ideal é a gente fazer aí mesmo, puxar mesmo o fiozinho do novelo, tá? Ó, parou aqui, eu puxo mais, pra não repuxar o fiozinho daqui, tá? E aqui vou dando as voltas bem suavemente, com a mão bem leve, tá? Para o fio não ficar esticado. Porque assim que a gente cortar o fio, se tiver esticado, a franja vai ficar num tamanho menor, tá? Por isso que a gente leva a mão aqui, ó, bem leve, deixa bem frouxinho, para quando a gente cortar o fio, a franja permanecer do mesmo tamanho, tá? Ó, aqui como chegou ao final, porque o outro preguinho é menor, né? O outro preguinho é menor. Então eu vou dar mais umas voltinhas agora por cima dessa primeira camada. Dou só mais algumas voltinhas, tá?
Aqui agora, minha gente, pra cortar, a gente vai pegar o fiozinho e vai levar pro lado onde a gente iniciou com o nozinho, tá certo? Sempre cortem no mesmo lado que a gente iniciou com o nozinho, tá? Vou pegar aqui minha tesoura, ó, e corto o fio. Você pega uma tesoura aí bem amoladinha, tá? Pra esse processo ser mais fácil pra você. Agora a gente vai segurar aqui, ó. Segura aqui, tá vendo? Vamos com a tesoura, ó, vir aqui nessa parte onde tá o nozinho, tá? A parte que tá o nozinho. Vem aqui, ó, puxa com a tesoura, ó, faz uma pequena força com a tesoura. Aí vai vir tudinho aqui, ó, tá vendo? E só cortar. Cortou um lado. Aí vai ficar assim, ó. Prontinho no tamanho que você deseja aí as suas franjas, tá? Se vocês não entenderam eu explicando assim, lá no meu Instagram eu tenho um vídeo, né, onde eu ensino como vocês fazem esse procedimento aqui, tá? Aí qualquer coisa vocês dão um pulinho lá no meu Instagram e procura esse vídeo que eu ensino vocês como fazer o corte das franjas e lá aparece melhor, tá? Agora para a aplicação das franjas é bem simples. Aqui eu vou utilizar 5 fiozinhos. Cinco fiozinhos, vou igualar essas pontas. Deixar elas igualadas. E aqui agora, ó, eu começo pelo meio, tá? Você pode começar por qualquer canto. Venho aqui, ó, no pontinho V. Vou puxar o fio. Ó, puxou. Agora eu vou igualar aqui as duas pontas novamente. Essa com essa. Aí eu aprumo, ó, pra ela ficar bem esticadinha. Agora eu venho aqui, ó, e vou dar um nozinho. E aqui eu vou apertando e ajeitando aqui pro nozinho não ficar feio também, tá, minha gente? Eu tenho cuidado até nisso, eu não gosto que o nozinho venha ficar de qualquer forma, né, todo feioso. Aí eu tomo cuidado nessa parte aí também, para o nozinho ficar bem feitinho, tá? E vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Essa é a forma que eu gosto de estar fazendo aí a aplicação das franjas, tá? As pessoas gostam de utilizar mais essa técnica aqui para fazer os nozinhos quando é fio de polipropileno, porque o fio é mais escorregadio e fazendo dessa forma fica bem mais preso, tá? Mas eu gosto de fazer dessa forma em qualquer tipo de fio, para garantir que vai ficar bem presinho ali mesmo, tá? Mas você pode fazer a aplicação das franjas da forma que você desejar. Tem pessoas que gostam de pegar aí o fiozinho, né, e fazer como se fosse uma correntinha. Isso é uma ótima dica também. É um ótimo jeito também de aplicar as franjas, mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Vou pegar aqui mais 5 fiozinhos. A gente iguala aqui, ó. Agora vamos vir aqui. A gente vai deixar de uma franjinha para outra um espaço mais ou menos de um quadradinho, tá? Então, como eu fiz aqui, vou vir aqui agora, ó, nesse espacinho, tá vendo? Não vai ser em todos os quadradinhos que a gente vai fazer a aplicação das franjas, não, tá? A gente vai fazer em um e vai pular o outro. Vai ficar com uma distância aí. Iguala aqui as duas pontas. E aqui a gente ajusta pra ficar retinho, tá? E aqui, ó, no início a gente dá um nozinho. E tentem manter o nozinho aí bem perfeitinho, pra ficar com um acabamento bem bonito no final. Aqui tá bem difícil pra mim tá fazendo esse procedimento, porque o celular tá troncho, né? A câmera tá bem na frente da minha cara. Mas depois eu desmancho aqui e faço um nozinho mais bonitinho. Que a gente aperta bem. Vai ficar assim, ó. Aí agora a gente vai aplicando assim por toda a barra da saia. Aí pula um, vem no próximo, pula um, vem no próximo, pula um, vem no próximo, e assim a gente vai dando toda a volta da saia, certo? Quando a gente chegar ao final, pessoal, ter aplicado aí todas as franjas,
vamos colocar essa peça ou vestida em um manequim, né? Ou senão você vai colocar ela aí sobre a sua cama e vai estar cortando as franjas. Como é que se fala? Me esqueci aqui a palavrinha certa, né? Mas você vai cortar aí as franjas para que elas vão ficar igualadas, tá certo? Vai cortar todas as franjinhas assim, ó, para que elas vão ficar igualadas, tudo no mesmo tamanho, seguindo aí, né, o desenho da saída de praia, certo? Eu vou fazer aqui, pessoal, esse procedimento e vou voltar com vocês com a peça já finalizada, certo? Olha só, pessoal, como ficou aqui a nossa saída de praia. Coisa mais linda, ela é igual tanto na frente como atrás, né, como vocês sabem. E aqui nas franjinhas, ó, geralmente quando é peças de franjas, eu prefiro fazer ou com fio Raiza ou com fio Encanto da Círculo, porque deixa as franjas bem soltinhas. Já com fio de algodão, as franjas ficam grudadas uma na outra, né? Acredito que vocês saibam disso. Porém, essa peça, eu resolvi fazer as franjas com fio de algodão mesmo, porque a aplicação delas aqui, ó, é uma separada da outra, né? Então o efeito é diferente. Então eu resolvi fazer com fio de algodão por conta disso mesmo, tá? Mas se fosse grudadinhas, eu preferia trocar pelo fio Raiza ou pelo fio de Encanto, tá certo? Aí é uma sugestão minha, tá? Mas vocês podem utilizar o fio de sua preferência. É para quem gosta de balançado, gosta de ver as franjas mexendo, né? Esses dois fios é a melhor opção, tá certo? E para quem trabalha aí com envios, essa peça ficou me pesando 240 gramas, tá? Eu precisei, para fazer essa peça, de 2 novelos. Ó, esse novelinho aqui, ele tem 150 gramas. Então, 150 mais 150 vai dar 300. Como aqui deu 240, ainda me restam 60 gramas do novelo, tá certo? Então, ainda sobra um bocadinho. Porém, para o tamanho P e M, 2 novelos vai dar tranquilo. Agora, para um tamanho G em diante, vai precisar de mais, tá certo? E como eu disse para vocês também, o fio de algodão, ele é mais pesado. Então, de material para material, vai estar mudando aí essa grama, tá certo? Feito a minha outra saída, que é com fio Raiza. Já essa outra aqui, feita com fio de polipropileno, me deu 193 gramas. Pois, como eu falei pra vocês, é um fio mais leve e mais maneiro, tá? Porém, eu acredito, minha gente, se vocês utilizarem aquele fio Anne também da Círculo, que é um fio de algodão, pela experiência que eu já tive com ele, porque eu já trabalhei com esse fio também, tá, minha gente? Fazendo várias peças. Eu acredito que ele pese menos que essa, porque eu sinto, sabe, que ele é um fio mais maneiro que esse aqui, tá? Mas não é certeza. É só um palpite mesmo, porque eu sinto ele ser mais leve que esse daqui, tá bom? Mas como eu falei pra vocês, de material para material, vai aí sempre tá mudando as gramas, certo? E olha só, minha gente, como fica aqui, ó, as franjinhas com fio de polipropileno, fica bem soltinha, não fica uma grudada na outra, tá? E o resultado no corpo fica incrível, ela fica bem moleável aí, tá? Então, pra quem gosta de movimento, essa daqui é a melhor opção. Tanto essa como o fio Encanto, que é melhor ainda, tá? Eu demorei mais a postar esse vídeo, minha gente, porque a primeira série de praia que eu fiz foi essa daqui, tá? E no pacote, eu não sei se é porque eu tô cega, mas eu não consegui encontrar de jeito nenhum as gramas que tinham, tá? Porque quando eu finalizei aqui a peça, eu poderia pesar ali, né, e ver quantas gramas essa peça ficou, para eu ter certeza ao certo de quantos novelos eu gastei. Porque eu iniciei essa peça com metade de um novelo e fui para o outro e ainda deixei uma parte, sabe? Então eu pensava que eu tinha utilizado apenas um novelo, porém eu gastei 1,5 também, tá? Minha gente, nessa hora teve um erro de gravação e eu precisei gravar por cima, tá? Mas continuando, pensando então que era apenas um novelo que eu iria gastar em toda a saída de praia, quando eu estava na última carreira do comprimento da saia, o fio acabou e precisei comprar outro. Só que aí que está, né? Onde eu moro, o fio Clea duplo é novidade e ele tinha faltado na maioria dos armarinhos. Mas graças a Deus, depois de tanto andar, encontrei, terminei de gravar a parte 2 e assim postar o vídeo aqui o mais rápido que pude pra vocês, certo? Ah, minha gente, outra coisa,
Eu não vou estar mostrando como é que essa peça vai ficar no meu corpo aqui, tá? Porque eu já vou estar lançando esse vídeo para vocês assistirem a segunda parte. Porém, se vocês tiverem interesse e quiserem saber como é que essa peça fica no corpo, eu vou estar postando lá no meu Instagram, tá? Tanto com esse fio aqui, que as franjas ficam mais soltinhas, como com esse outro, para vocês verem a diferença das duas, tá certo? Então, qualquer coisa, me segue lá no Instagram. É até bom porque você vai acompanhar meu trabalho mais de pertinho. E por lá, eu faço vendas dos meus trabalhos também, tá certo? Então, não tem mais é isso, meus amores. Desde já agradeço a cada um de vocês que assistiram esse passo a passo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aquele comentário para motivar ainda mais. Que Papai do Céu venha abençoar a vida de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!